Além dessa questão do ensino, ô Joel, tem uma outra coisa nesse retorno às aulas que está chamando atenção e preocupa os pais e as mães. As crianças ficaram muito tempo trancadas dentro de casa, né? Então, não é que não foram para a escola. Com medo dessa pandemia, teve pai e mãe que não saía com a criança de casa para nada, né? No máximo para ir à casa de um avô, de uma avó, mas não havia muita interação das crianças com outras pessoas. E aí, o que aconteceu com essas crianças? Muitas ficaram um pouquinho mais fracas, sistema imunológico mais fraco, voltaram para a escola. E, Joel, tá tendo muito caso de gripe, de virose, principalmente. Tem um negócio que eu nem conhecia, que chama pé, boca, mão, é Pé, isso? mão e boca. Pé, mão e boca, que é uma infecção que É um vírus. que se tornou muito comum, tá tendo uma verdadeira explosão de casos. E a gente vai colocar agora no ar alguém para dar dicas para você que Opa, está que nos legal. ouvindo. Como que a gente faz para prevenir esses casos ou para identificar logo no começo uma virose como essa e melhorar os cuidados com as nossas crianças. Está com a gente aqui no ar o Renato Kifuri, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e é pediatra também, claro. Então, vai nos ajudar e muito, doutor. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde. Eu tenho vivido esses problemas aí com meu filho lá em casa é? de 5 anos, exatamente. Esses mesmos problemas aí. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa sempre, viu? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Sempre um prazer estar com vocês ouvindo esse debate. Esse é um tema bastante atual mesmo. Né? O prazer é todo nosso. O doutor, a gente sempre ouve dizer o seguinte, não tem nada melhor para uma criança do que ela ter contato com as coisas reais. Ela ter contato ali com um pouquinho de sujeira, lamber com uma terra. porta, né? Exato, cai alguma coisa no chão, ela come ali e tal, para ela ir adquirindo a imunidade aos poucos, né? Para ela ir tendo contato com essas coisas diferentes, com vírus, bactérias. E as crianças longe, distantes dos colégios, elas ficaram meio que blindadas dessas coisas, né? E hoje, como estão retornando aos colégios, elas passaram a ter contato com a vida normal e, consequentemente, com esses bichinhos que não aparecem, mas que preocupam demais os pais. Né? Hoje o que tem de pai preocupado porque o filho fica com febre, o filho fica com o nariz escorrendo, o filho pega aí o pé, mão e boca, não está escrito no gibi. É um processo normal isso que estamos vivendo agora nesse retorno, doutor? Olha, para quem nos ouve aqui tem filhos, sabe que a escola, né, como os benefícios da escola, do convívio com outras crianças são inúmeros. Mas essa exposição e esse convívio, sem dúvida, traz, dentro do ambiente escolar, uma facilidade muito maior de aquisição de doenças transmissíveis, né? Transmissíveis por via respiratória, transmissíveis por contato. Então, crianças que frequentam a escola têm muito mais resfriados, têm muito mais gripe, têm muito mais bronquiolite, têm muito mais diarreia, têm muito mais conjuntivite. Tem a mão, pé, boca, que vocês estão citando, que é uma outra virose já que tem todo ano, mas agora no momento está aumentando. Tem mais catapora, enfim, todas as doenças de transmissão, o fato de viverem juntos ali em coletividade aumenta o risco, né? Então, esse é esperado nesse período. No ano passado, com o isolamento que nós tivemos com as crianças, né, praticamente durante o ano todo, houve, vamos dizer assim, um represamento de crianças que não foram expostas, quer dizer, nunca tiveram essas doenças, junto com uma outra geração, né, de crianças que veio de mais um ano depois. Então, nós tivemos um acúmulo aí de crianças não expostas a essas doenças, o que aumenta proporcionalmente, né, do que a gente estava acostumado a ver, o número de casos. Então, era esperado, né, que a gente visse mais resfriados, mais bronquiolite, todas essas doenças de transmissão de pessoa a pessoa aumentassem agora com essa volta à escola num período de pós-isolamento. E olha, e veja que esses quadros aparecem mesmo as escolas estão usando máscara, mesmo as crianças estão usando máscara, lavando mão com mais frequência, que a gente não fazia isso até a pandemia, né? As doenças eram extremamente frequentes no tempo que não se usava máscara. E você vê que usando máscara, tendo umas medidas de cuidado maiores do que a gente tinha no passado, ainda assim essas doenças se transmitem com facilidade. Então, a boa notícia é que a Covid transmite pouco entre crianças. Então, a gente vê muitos desses quadros virais, mas a Covid-19 é uma doença que transmite-se pouco pelas crianças. Essa é a boa notícia do momento. Legal. É interessante até a gente discutir essa questão da possível vacinação das crianças aqui no Brasil, que deve acontecer, sim, a partir dos próximos meses. Agora, o doutor, em relação a essas doenças mais comuns que o senhor próprio citou, tem como o pai, a mãe, fazerem alguma coisa para proteger mais os filhos?
dar alguma vitamina, fazer uma limpeza nasal mais constante? Há algumas ações que podem ajudar? Olha, infelizmente, para muitas dessas doenças não temos vacinas, né? Claro que a vacina da coqueluche, a da meningite, a de pneumonia, a da gripe, são vacinas fundamentais, porque essas doenças que são mais graves, hoje, felizmente, nós dispomos de vacinas para prevenção. Então, esse é um primeiro recado importantíssimo. Muitas crianças deixaram de serem vacinadas no ano passado com esse receio de frequentar unidades de saúde, o fique em casa, não saio. Muitas crianças nem o calendário vacinal cumpriram adequadamente. Então, é muito importante frisar esse aspecto. A volta à escola deve ser segura e uma das medidas mais efetivas de prevenção de doença é a vacinação. Claro que não temos vacinas para todas, mas para que dispõem de vacinas é fundamental. Outra coisa que é importante é o aleitamento materno, né? Para esses bebês menores que frequentam berçário, se a mãe conseguir amamentar mais tempo, isso traz uma proteção adicional incrível. A não exposição ao cigarro, né? A fumaça do tabaco para essas crianças que são fumantes passíveis aumenta essa irritação das vias aéreas e predispõe todas essas doenças. E claro, estando com seu filho doente, o ideal é não mandar para a escola. Eu sei que essa é uma recomendação, né, Jorge? Difícil de fazer, porque às vezes pai e mãe trabalham, não tem com quem deixar os filhos, o filho está bonzinho, está resfriadinho, está com uma coisinha, está com uma febre baixa, e manda o filho para a escola. Infelizmente, é esse tipo de comportamento que acaba fomentando a transmissão. Que essa criança resfriada vai, convive com outros, transmite. As outras pais e mães não têm como fazer na mesma situação, manda seus filhos também doentes. Então, há uma troca ali de vírus constante, o que favorece. Agora, não existe tratamento preventivo, né? Não existe vitaminas, não existe medicamento que você possa dar para a imunidade do seu filho ficar melhor. Alimentação saudável, prática esportiva, tomar sol, dormir bem, essas recomendações que a gente faz. Agora, Boa, você viu? Tomar sol, prática esportiva vitamina e D, se alimentar bem. que é basicamente o que todo mundo tem que fazer a vida toda. Comer bem, fazer exercício, tomar sol, vitamina D. Agora, o resto da vida, né? É isso, já aprende de criança e leve para sempre. Agora, doutor, tem chamado a atenção um aumento bem expressivo de uma das doenças que o senhor citou agora, que é a tal da mão-pé-boca, né? Que era uma doença que eu particularmente não conhecia. O Joel falou que o filho dele já teve. Cara, a criança fica muito sentida. Ela vira meio que um bonequinho de pano mesmo. A criança fica como se fosse uma bonequinha de pano porque ela não consegue comer, né? E você tem que manter um cuidado especial para que ela não se desidrate, Ana. Você precisa de ver. E aí eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é essa virose, como que os pais podem identificar e por que especificamente essa virose tem tido surtos, casos tão frequentes. A gente teve cidade, por exemplo, que teve que fechar um monte de escola porque teve surto de doenças. Foram cidades fora de São Paulo, mas que tiveram surtos dessa doença e tiveram que fechar as escolas porque havia ali um risco de que a situação piorasse. Essa é uma doença velha, conhecida de nós pediatras, né? Ela evolui, às vezes, com períodos de epidemias, como você falou, de surtos, que aumentam a circulação. É causada por um vírus intestinal, chamado Coxsackie, é um nome complicado, mas ele tem essa predileção. Os vírus são assim, uns dão umas manchinhas no corpo, como o caso do sarampo, outros dão mais febre alta, como a gripe, outros dão mais inflamação na garganta, como é o caso dos vírus herpes. O vírus Coxsackie tem essa predileção pelas mucosas da boca, pelas palmas das mãos e a planta dos pés, dando umas feridas. Geralmente inicia um quadro febril inespecífico, a criança só tem febre, 1, 2, 3 dias e nada aparece, e geralmente no terceiro dia as lesões de pele e de boca começam a aparecer. Como o João bem lembrou, incomodam bastante. Às vezes a criança nem a saliva consegue engolir, baba bastante. Tem casos, às vezes, que a gente precisa até uma internação para hidratação, já que nem o líquido a criança consegue beber. Mas é uma doença benigna, raramente evolui com complicações, raramente a gente precisa de algum outro tipo de tratamento, resolve espontaneamente, mas incomoda bastante. A criança fica bem enjoadinha mesmo. E é transmissível, transmite pela respiração, transmite pelas fezes também, né? Então, é uma doença que tem um poder de transmissão muito grande, especialmente em creches, berçários, escolinhas, ali onde o bebê pequeno. Ela é mais comum nos menores de 7 anos.
mais para frente dificilmente a gente vê quadros muito importantes. É curioso que quando eu estava recém-formado, né, recém na residência ainda, atendi, acho que o meu primeiro caso de mão, pé, boca, todo orgulhoso de dizer para a mãe que seu filho tem a doença mão, pé, boca. Ela vira para mim e diz, isso eu já sei, doutor, eu estou vendo aqui a mão, pé, boca, mas o que ele tem? O senhor ficou feliz porque, assim, puxa vida, eu já tenho condição de identificar uma doença, né? Pois é, eu dei todo o nome da doença mão, pé, boca, falei, isso eu já sei que ela tem coisa na mão, pé, boca, mas o que ela tem, né? Mas é isso, o próprio nome da doença já descreve bem o que é o quadro. Né? É passar aquela fase mais crítica sempre mantendo a hidratação, e aí que é o desafio, né, doutor? Eu me lembro que tinha um spray que o médico recomendou, que era Exomedine, se não me engano. Tinha que bater na boquinha dele lá para amenizar. Né? Acho que é meio que um anestésico, alguma coisa assim. É isso, é um spray anestésico. Anestésico, a gente não usa em crianças pequenas, lembrar que existe uma contraindicação em bula para menores de 2 anos de idade. Então, alguns deles podem ser usados em crianças maiores, mas sempre com orientação médica, né? Não jamais automedicação aí, porque é importante a gente ter certeza de que é esse o quadro, de que é esse que o medicamento está correto, que é a idade, a posologia. Então, cuidado aí com a automedicação. E sempre colocar muita água, suco ali para a criança ir hidratando, né, doutor? Acho que esse é um ponto importante. Fundamental, né? E o que a criança aceitar, né? Nessa fase, com essas feridas, às vezes é difícil deglutir. Então, o que ela estiver aceitando em termos de alimentação é bem-vindo. E eu falei de uma região que teve um surto de casos, e na verdade foi em São Paulo, sim, na cidade de Ourinhos, no interior do estado. Uma mesma escola com vários núcleos, né, com uma rede, teve que interromper ali as aulas em várias dessas escolas por causa de dezenas de casos dessa doença que a gente está falando, a mão, pé, boca, que surgiram por lá. Só uma das UPAs atendeu quase 70 pacientes em poucos dias. O município de São Paulo tem bastante, que tem registrado vários surtos em escolas. E é o que o doutor falou, o grande lance é você não mandar a criança com sintoma de qualquer doença para o colégio, dentro do possível. Tem que ficar esperto, para que a doença não passe para as outras crianças também. A gente tem que agir com responsabilidade nesse sentido. Mas nem sempre é possível, né? A gente sabe a dificuldade de se manter um emprego, a dificuldade de faltar ao trabalho muitas vezes. É uma situação que a gente, infelizmente, aqui no país tem que entender e compreender muitas vezes a situação de muitos pais que não têm essa possibilidade. Com toda certeza. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, como sempre, fantástica. Doutor Renato Kifuri, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que nos atendeu mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, doutor, pela contribuição. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Um ótimo restinho de semana para vocês, ouvintes. Ana, um abração. Tchau, até breve.